Às vezes, a verdadeira natureza das pessoas não se revela na calmaria, mas nos momentos em que a vida exige compaixão e humanidade. Esta é a história de um homem que, em meio ao luto mais profundo, encontrou um novo propósito ao adotar a sobrinha órfã, apenas para descobrir que o preconceito e o orgulho podem estar escondidos sob o sorriso de quem chamamos de família. No cenário de um Natal que deveria ser de celebração, um ultimato cruel transforma a ceia em um campo de batalha emocional. Mas o que ninguém esperava era que o silêncio e a paciência seriam as armas de uma vingança tão meticulosa quanto devastadora. Prepare-se para ver como um simples "ok" pode ser o início do fim para quem acredita que o sangue vale mais do que o amor. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de óleo de motor e café velho sempre vai me lembrar do meu irmão, Felipe. Ele era o tipo de homem que encontrava beleza em engrenagens enferrujadas e acreditava que qualquer problema do mundo poderia ser resolvido com uma chave de fenda e um pouco de paciência. Quando o caminhão perdeu o freio naquela descida da Serra do Mar, em uma tarde de terça-feira abafada e cinzenta, a paciência do universo acabou. Felipe se foi instantaneamente, deixando para trás uma oficina cheia de projetos inacabados e, o que mais dói no meu peito até hoje, uma menina de 5 anos chamada Maia. Maia não tinha mais ninguém. A mãe dela havia sumido no mundo antes mesmo de a menina aprender a falar papai com. No dia do enterro, sob um sol escaldante que fazia o asfalto do cemitério de Vila Formosa emanar um calor insuportável, eu olhei para aqueles olhos castanhos, tão idênticos aos de Felipe, e fiz uma promessa silenciosa. Enquanto o caixão descia, eu segurei a mão pequena dela, que suava de nervosismo, e jurei que ela jamais se sentiria sozinha. Letícia, minha esposa, apertou meu ombro. Naquele momento, sem precisarmos trocar uma única palavra, decidimos que Maia não iria para um abrigo. Ela viria para nossa casa. Ela seria nossa filha. O processo de adoção foi uma montanha-russa de burocracia e ansiedade. Gastamos economias que estavam guardadas para trocar de carro, preenchemos formulários que pareciam não ter fim e recebemos assistentes sociais em nossa sala de estar em manhãs de sábado, onde o som do ventilador de teto barulhento tentava, sem sucesso, disfarçar o meu nervosismo. Mas, finalmente, o papel chegou. Maia era, perante a lei e perante o meu coração, uma de nós. No entanto, nem todos na família compartilhavam dessa visão de amor sem fronteiras. Minha sogra, Dona Odete, sempre foi uma mulher de tradições rígidas e um orgulho aristocrático que não condizia com o saldo da sua conta bancária. Ela morava em um casarão antigo, no bairro da Muca, cheio de móveis de jacarandá que cheiravam a lustra-móveis e mofo. Para ela, a linhagem era a coisa mais importante do mundo. Desde que Maia entrou em nossas vidas, Odete se tornou uma sombra gélida. Nos almoços de domingo, ela mal olhava para a menina. Enquanto servia o seu famoso arroz de forno, sempre fazia questão de comentar como o sobrinho de fulana era a cara do pai, enfatizando a palavra genética, como se fosse uma bênção divina. O clima começou a pesar de verdade quando dezembro chegou. O calor de São Paulo nessa época é sufocante. As pancadas de chuva no final da tarde deixam o ar pesado e as luzes de Natal começam a piscar em cada poste, trazendo aquela pressão social por reuniões familiares perfeitas. Estávamos na cozinha de Odete, o som dos carros passando na rua de paralelepípedos ao fundo, enquanto ela organizava a lista de quem traria o que para a ceia. O cheiro de cravo e canela invadia o ambiente, mas a doçura parava por ali. Estevão, querido, já organizei tudo, disse ela, sem tirar os olhos da sua caderneta de capa de couro. Este ano quero a família reunida. Seus cunhados vêm do interior. Os netos estarão todos aqui para a abertura dos presentes à meia-noite. Será uma celebração da nossa linhagem, da nossa história. Eu bebi um gole do suco de caju gelado, sentindo uma pontada de preocupação. Letícia, ao meu lado, mexia nervosa na aliança. Que ótimo, Dona Odete. A Maia está super ansiosa.
Ela até já escolheu o vestido que quer usar. Um vermelhinho que o Felipe tinha dado para ela antes de... Bem, você sabe. O barulho da caneta de Odete batendo na mesa de mármore ecoou como um tiro. Ela levantou o olhar e seus olhos eram 2 pedras de gelo. Ela ajeitou os óculos na ponta do nariz e soltou um suspiro carregado de desdém. Então, sobre isso, Estevão, eu achei que tinha deixado implícito. Este Natal será algo íntimo, apenas para os legítimos, para o sangue da nossa família. Eu não me sinto confortável tendo uma estranha à mesa em uma data tão sagrada. Não traga sua filha adotada para o Natal. Apenas netos legítimos são bem-vindos na minha casa. Deixe a menina com alguma babá ou na casa de algum vizinho. Ela não pertence a este círculo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala, o zumbido da geladeira antiga e a respiração curta de Letícia, que parecia prestes a explodir em lágrimas ou gritos. Eu olhei para Odete e, por um segundo, vi nela toda a arrogância de quem se acha dona da verdade e do destino alheio. Ela achava que Maia era um acessório descartável, um erro biológico que não merecia um lugar no banquete da família. Meu sangue ferveu, mas eu não gritei. Aprendi com o Felipe que, quando um motor está superaquecendo, você não joga água fria de uma vez. Você espera, analisa e age com precisão. Uma calma estranha e perigosa tomou conta de mim. Eu fechei os olhos por um breve segundo, visualizando o rosto doce de Maia, o jeito como ela me chamava de pai, com uma timidez que estava desaparecendo aos poucos, e o vazio que meu irmão deixou. A humilhação que Odete tentava impor à minha filha era a última gota em um copo que já estava transbordando há anos. Entendo perfeitamente o seu ponto, dona Odete, eu respondi, minha voz saindo num tom tão neutro que chegava a ser assustador. A senhora quer apenas os legítimos. Quer que o Natal seja focado em quem a senhora realmente valoriza e em quem tem o seu sangue correndo nas veias. É isso, certo? Ela deu um sorriso vitorioso, achando que eu tinha me dobrado à sua vontade autoritária. Exatamente, meu querido. Fico feliz que você seja um homem sensato. Sabia que entenderia a importância de manter as tradições da família intactas. É para o bem de todos, inclusive da menina, que não se sentiria bem em um lugar onde não se encaixa. Ok, eu disse apenas. Levantei-me da cadeira, fiz um sinal para Letícia, que me olhava horrorizada, e caminhei em direção à porta. Não se preocupe, dona Odete. O Natal deste ano será exatamente como a senhora planejou. Eu garanto que a senhora terá exatamente o que pediu. Saímos dali sob o sol do meio-dia. Letícia começou a chorar assim que entramos no carro, perguntando como eu podia ter concordado com aquela monstruosidade. Eu apenas segurei a mão dela, olhei nos seus olhos e disse, confia em mim, ela quer um Natal de sangue. Ela vai descobrir que o sangue pode ser muito mais amargo do que ela imagina. Eu já tinha um plano, e ele começaria com um presente que ela jamais esqueceria de abrir. O trajeto da Muca até nossa casa, na Vila Carrão, pareceu durar uma eternidade. O asfalto da Radial Leste refletia o mormaço, criando aquela ilusão de ótica de que o chão está derretendo, e o barulho incessante das buzinas parecia martelar na minha têmpora. Letícia não disse uma palavra durante os primeiros 20 minutos. Ela apenas olhava pela janela, os dedos batendo freneticamente no painel do carro, as lágrimas já secas, formando vincos salgados em seu rosto. Eu sabia que ela estava processando a monstruosidade que acabara de ouvir da própria mãe. Quando finalmente entramos na nossa garagem, o silêncio do carro foi substituído pelo som alegre de Maia correndo pelo corredor. Ela estava com uma tiara de orelhas de rena que piscavam luzes coloridas, um presente que eu tinha trazido da última viagem a trabalho. Papai! Mamãe! Olhem, eu aprendi a música da escola! Ela gritou, rodopiando na sala, o sorriso banguela iluminando o ambiente de um jeito que fazia meu coração doer de tanta responsabilidade. Eu a peguei no colo, sentindo o cheiro de shampoo de morango e o calor daquela vidinha que agora dependia inteiramente de mim. Olhei para Letícia por cima do ombro de Maia. Minha esposa forçou um sorriso, um daqueles sorrisos que a gente usa quando a alma está gritando, mas o rosto precisa
Ser um porto seguro. Ela beijou a testa da menina e foi para o quarto, sem dizer nada. Eu sabia que ela ia desabar. Mais tarde, depois que Maia adormeceu abraçada a um urso de pelúcia velho que pertencera ao Felipe, eu encontrei Letícia na varanda. Ela segurava uma taça de vinho, observando as luzes da cidade. O ar estava pesado, anunciando uma daquelas tempestades típicas de verão em São Paulo. "Estevão, você enlouqueceu?" Ela perguntou, a voz rouca. "Como você pôde dizer ok para ela? Como você pôde concordar em excluir a nossa filha da ceia de Natal? Eu vi o brilho nos olhos da minha mãe quando você cedeu. Ela sentiu que ganhou a guerra, Estevão. Ela acha que pode ditar quem é família e quem não é." Eu me aproximei, sentindo o vento frio que começava a soprar, trazendo o cheiro de terra molhada. "Letícia, escuta bem o que eu vou te dizer", comecei, mantendo o tom de voz baixo para não acordar Maia. "Sua mãe passou a vida inteira usando a família como uma ferramenta de controle. Ela manipula todo mundo através da culpa e desse status de matriarca da linhagem. Se eu tivesse gritado lá na cozinha, nós seríamos os vilões. Ela se faria de vítima para os seus irmãos, diria que eu fui desrespeitoso e que a Maia é o motivo da discórdia. Eu não vou dar esse gostinho a ela. E o que você vai fazer? Vai deixar a Maia com uma babá enquanto a gente finge que está tudo bem na muca? Eu não vou, Estevão. Eu prefiro passar o Natal na rua com a minha filha do que naquela mesa podre. Nós não vamos para a muca, Letícia. Mas sua mãe não precisa saber disso ainda. Ela quer um Natal de sangue. Ela vai ter. O que ela se esqueceu é que, sem a gente, a engrenagem daquela casa simplesmente não gira. Quem é que contrata o buffet todos os anos porque ela diz que está velha demais para cozinhar, mas faz questão de levar todo o crédito? Quem é que organiza a vinda dos seus irmãos de Rio Preto e paga as passagens para garantir que a casa esteja cheia? Quem é que compra os presentes caros que ela entrega aos netos legítimos como se fossem dela? Letícia me olhou, os olhos começando a brilhar com uma compreensão súbita. Você não vai cancelar o buffet. Eu já cancelei, meu amor. Cancelei o buffet, as passagens dos seus irmãos e até a equipe de limpeza que ela usa para preparar o casarão. Mas eu fiz isso de um jeito que ela só vai descobrir na véspera. E tem mais. Eu reservei um chalé em uma pousada na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, do jeito que a Maia sempre quis, para ver a cidade do Papai Noel. Vamos nós três. Só nós três. O verdadeiro sangue, Letícia, não é o que está nas veias. É o que a gente dá pela vida do outro. E eu não vou permitir que a Maia passe um segundo sequer respirando o mesmo ar tóxico daquela mulher. Nos dias que se seguiram, agi como um ator de cinema. Quando Dona Odete ligava, eu atendia com uma cortesia quase exagerada. "Já está tudo certo para o Natal, Estevão?" Ela perguntava, a voz carregada de uma superioridade vitoriosa. Fiz questão de polir os talheres de prata da minha avó. Afinal, uma ocasião tão seleta exige o melhor. "E quanto à menina, já resolveu onde ela vai ficar?" "Está tudo resolvido, Dona Odete. Maia estará em um lugar onde ela será muito bem tratada e receberá toda a atenção que merece. A senhora nem vai notar a ausência dela. Garanto que a senhora terá o Natal que pediu. Apenas os legítimos." "Excelente, querido. Você finalmente entendeu o seu lugar nesta família." O dia 24 de dezembro amanheceu com um sol tímido, logo escondido por nuvens carregadas. Enquanto São Paulo entrava naquele caos pré-feriado, com as marginais travadas e as pessoas correndo desesperadas pelos supermercados, nós estávamos terminando de colocar as malas no carro. Maia estava radiante, vestindo o tal vestido vermelho que meu irmão comprara. Ela não entendia a complexidade da situação. Para ela, estávamos apenas indo para uma aventura. Nas montanhas. Deixei um pacote na portaria do prédio da Dona Odete logo cedo. Um presente embrulhado em papel dourado com um laço de fita azul. Dentro não havia joias, nem perfumes, nem nada que ela pudesse ostentar. Havia apenas um cartão e algo que ela só entenderia quando o relógio marcasse a hora da ceia. No cartão, escrevi com minha caligrafia mais firme: "Para a mulher que valoriza o sangue acima de tudo, que o seu Natal seja tão puro e autêntico quanto as suas intenções. Aqui está o seu presente.
Pegamos a estrada às 10 da manhã. À medida que subíamos a serra, o ar ficava mais fresco e a poluição da capital era substituída pelo verde das araucárias. Meu celular estava no silencioso, jogado no console do carro. Eu via a tela acender de tempos em tempos. Primeiro, eram mensagens de texto. Depois, começaram as chamadas. A primeira ligação de Dona Odete foi às 14h, provavelmente a hora em que o buffet deveria ter chegado para começar os preparativos da ceia, que alimentaria 20 pessoas. Ela devia estar estranhando o atraso. A segunda foi às 15h, talvez o momento em que ela ligou para os filhos em Rio Preto e descobriu que as passagens não existiam e que eles, por falta de aviso e transporte, tinham decidido passar o Natal em suas próprias casas. Às 18h, as chamadas se tornaram frenéticas. Eu imaginei a cena. Ela sozinha naquela mansão enorme, com os talheres de prata polidos sobre uma mesa vazia, o cheiro de mofo dos móveis de jacarandá sendo a única companhia, sem comida, sem decoração, sem os netos legítimos e, principalmente, sem os servos, que ela tanto desprezava, mas de quem era totalmente dependente. Maia, no banco de trás, cantava alegremente enquanto olhava as vacas no pasto. Letícia segurou minha mão e sorriu, um sorriso real, leve. "Você acha que ela vai entender?" Ela perguntou. "Ela vai entender que o sangue dela não consegue comprar uma companhia sequer se não houver amor", eu respondi. "E ela vai entender que, quando você tenta expulsar um membro da família, você corre o risco de ficar do lado de fora da porta." O celular brilhou novamente. 15 chamadas perdidas. 18, 22. O número não parava de subir. Dona Odete estava começando a entrar em pânico. Ela estava prestes a descobrir que o presente que eu deixei para ela era a coisa que ela mais temia no mundo. A verdade nua e crua da sua própria solidão. O ar de Campos do Jordão era exatamente o que precisávamos. Gelado, puro e carregado com aquele perfume inconfundível de lenha queimada e terra úmida. À medida que o carro subia as ladeiras sinuosas, ladeadas por araucárias centenárias que pareciam sentinelas silenciosas, a tensão acumulada nos meus ombros começava a ceder. O recanto das araucárias, a pousada onde reservei nosso chalé, era um refúgio de madeira e pedra, com uma lareira de tijolos aparentes que já estava estalando quando entramos. O som do fogo consumindo os troncos secos era um contraste absoluto com o silêncio cortante que eu sabia que reinava na muca naquele exato momento. Maia correu para a janela, deixando as marcas dos seus dedinhos no vidro embaçado pelo frio. "Pai, olha, parece que as nuvens estão morando aqui dentro", ela gritou, fascinada pela neblina densa que abraçava as montanhas. Ver o brilho nos olhos dela, livre de qualquer sombra de rejeição, era o meu maior triunfo. Letícia, por outro lado, sentou-se na beira da cama de casal, tirando as botas de couro. Ela parecia exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. O peso de trair a mãe no dia de Natal ainda flutuava sobre ela, uma névoa de culpa que eu precisava dissipar. "Você está bem?" perguntei, sentando-me ao lado dela e pegando suas mãos, que estavam geladas. "Estou... É estranho, Estevão. Passamos a vida inteira sendo os pilares daquela casa, sempre garantindo que ela tivesse o Natal perfeito para que ela pudesse se orgulhar para as amigas e para o resto da família. De repente, perceber que tudo aquilo era sustentado por nós e que ela nos descartaria por causa de um preconceito ridículo. Dói. Mas, ao mesmo tempo, sinto que finalmente posso respirar. Eu não respondi de imediato. Apenas a puxei para um abraço. No console da mesa de cabeceira, meu celular vibrou novamente. Uma luz azulada e persistente cortava a penumbra do quarto. Eu não precisei olhar para saber quem era. Mas, desta vez, eu senti que era o momento de ver o estrago. Peguei o aparelho e desbloqueei a tela. A sequência de notificações era um espetáculo de desespero. 37 chamadas perdidas. Havia também uma enxurrada de mensagens no aplicativo de conversa. Eu comecei a ler, sentindo um gosto amargo de satisfação. A primeira, enviada às 14h15, era autoritária. "Estevão, o buffet está atrasado. Ligue para eles agora e resolva isso. A pontualidade é essencial."
10 minutos depois. Eles não atendem. Que amadorismo é esse? Onde você está que não me atende? Às 16:00, o tom mudou para uma confusão irritada. Seus cunhados disseram que não receberam as passagens. Que brincadeira de mau gosto é essa, Estevão? Resolva isso imediatamente. E conforme a noite caía e as luzes de Natal das outras casas da vizinhança começavam a brilhar, o desespero de Dona Odete atingiu o ápice. As últimas mensagens eram áudios. Eu dei o play no primeiro, no volume baixo. A voz de Odete estava trêmula, desprovida de qualquer rastro daquela arrogância que ela destilara na cozinha dias atrás. Estevão, Letícia, por favor, eu estou sozinha. A casa está um gelo. Não tem ninguém aqui. Eu liguei para os vizinhos, mas todos têm seus planos. Onde vocês colocaram a comida? Por que ninguém veio? Estevão, me atenda, eu imploro. Eu não posso passar o Natal assim. Eu cometi um erro, está bem? Traga a menina, traga a Maia. Apenas não me deixe aqui neste silêncio. Eu senti o olhar de Letícia sobre mim, enquanto o áudio terminava com um soluço abafado. O silêncio no nosso chalé agora era preenchido apenas pelo estalar da lenha. Maia ainda estava na janela, agora tentando desenhar corações no vapor do vidro. Ela chamou a Maia pelo nome. Letícia sussurrou, uma lágrima solitária, escorrendo pelo seu rosto. Ela nunca tinha feito isso. Sempre era a menina ou a órfã. Ela só fez isso porque a solidão é um espelho muito cruel, Letícia. Respondi, minha voz firme. Ela não mudou por amor ou por compreensão. Ela mudou porque percebeu que o sangue dela, aquele que ela tanto preza, não é capaz de cozinhar uma ceia, de comprar presentes ou de lhe fazer companhia. Ela queria um Natal legítimo, sem estranhos. Pois bem, agora ela tem exatamente o que pediu. Ela e os fantasmas da linhagem dela. Eu caminhei até a varanda do chalé, sentindo o vento cortante de dezembro nas montanhas. Olhei para a paisagem escura, pontilhada pelas luzes distantes de outras pousadas. Ali, no meio do nada, eu me senti mais em casa do que em qualquer banquete na Muca. A vingança não tinha o sabor de sangue ou de violência que os filmes mostram. Ela tinha o sabor de uma xícara de chocolate quente em paz. Tinha o som do riso de uma criança que finalmente pertencia a algum lugar. Mas eu sabia que a história não terminaria ali. Uma mulher como Odete não aceita a derrota tão facilmente. Ela tentaria transformar sua solidão em uma arma contra nós, usando o resto da família como jurados em um tribunal de moralidade. Eu precisava me preparar para o dia seguinte, para o momento em que a ressaca emocional do Natal passasse e a guerra de narrativas começasse. Voltei para dentro e vi Maia sentada no tapete, brincando com um quebra-cabeça que eu havia comprado. Ela olhou para mim e sorriu. Papai, a vovó Odete vai vir aqui? A pergunta me pegou de surpresa. Maia, com sua pureza, não guardava rancor. Ela apenas lembrava da figura da avó, mesmo que essa avó a tivesse tratado como um móvel invisível nos últimos meses. Não, meu amor. A vovó Odete preferiu ficar em casa este ano. Ela tinha compromissos muito importantes com as tradições dela. Maia fez um biquinho de decepção por um segundo, mas logo voltou ao brinquedo. Tudo bem. Aqui é mais legal porque tem fogo de verdade e a gente está junto. Aquelas palavras foram como um bálsamo. A gente está junto. Essa era a única legitimidade que importava. No entanto, eu sabia que os cunhados e irmãos de Letícia estariam furiosos. Eles não haviam recebido as passagens, não haviam tido o Natal de graça que sempre tiveram às nossas custas. O telefone de Letícia começou a tocar. Era seu irmão mais velho, Ricardo, um homem que sempre se achou o sucessor do trono da família, mas que nunca moveu um dedo para ajudar a mãe. Eu fiz um sinal para Letícia não atender. Deixe-os, eu disse. Deixe que eles sintam o vácuo. Se eles são tão sangue puro, que encontrem uma maneira de se unirem sem que a gente precise pavimentar o caminho com o nosso dinheiro e o nosso esforço. Hoje, o mundo acaba na porta deste chalé. Letícia desligou o celular e o colocou sobre a mesa, virado para baixo. Ela se levantou e foi até a cozinha compacta do chalé para preparar algo para comermos. O cheiro de queijo derretido e pão tostado
começou a invadir o ambiente. Era uma ceia simples, improvisada, mas era a nossa. Enquanto comíamos, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem de Odete sentada àquela mesa de 12 lugares, com os talheres de prata brilhando sob a luz do lustre de cristal, cercada por travessas vazias e pelo eco de suas próprias palavras preconceituosas. A vingança estava completa, mas o crescimento pessoal estava apenas começando. Eu precisava garantir que essa ruptura não fosse apenas um episódio isolado, mas o alicerce de uma vida onde Maia jamais precisasse pedir permissão para existir. O Natal estava acabando, mas as consequências do que eu fiz estavam apenas começando a germinar. E eu estava pronto para enfrentar cada uma delas, desde que tivesse minha filha e minha esposa ao meu lado. A manhã de Natal em Campos do Jordão surgiu com uma suavidade que eu não experimentava há anos. Não havia o barulho estridente dos despertadores, nem a correria para montar mesas quilométricas ou a ansiedade de tentar agradar a uma matriarca que nunca estava satisfeita. Abri a porta da varanda e fui recebido por uma geada fina que cobria o jardim da pousada, transformando a grama em um tapete de cristais que brilhava sob o sol pálido de dezembro. O ar era tão gelado que cada respiração parecia limpar as toxinas dos últimos dias. Naquele silêncio absoluto, interrompido apenas pelo canto de alguns pássaros da Serra da Mantiqueira, eu finalmente entendi o que era a paz. Maia acordou logo depois, pulando na nossa cama com uma energia que só uma criança que acredita em magia possui. "Papai, olha o que eu ganhei!" ela exclamou, segurando um kit de desenho que eu havia escondido sob a mesa de centro. Ela passou a manhã inteira sentada no tapete, pintando árvores azuis e sóis roxos, completamente alheia ao caos que eu havia desencadeado na capital. Letícia e eu tomamos café na cozinha do chalé. Pão na chapa feito na chapa de ferro, queijo canastra derretido e um café coado na hora que perfumava todo o ambiente. Era um Natal de simplicidade, mas de uma riqueza que o dinheiro de Odete jamais poderia comprar. No entanto, o mundo digital não perdoa. Quando finalmente liguei a internet do celular, o aparelho quase travou com a quantidade de notificações. O grupo da família tradicional, como Odete gostava de chamar, estava em chamas. Ricardo, o irmão mais velho de Letícia, tinha enviado dezenas de mensagens em tom de indignação. Ele e os outros irmãos estavam furiosos porque as passagens de ônibus e as reservas de hotel que eu sempre pagava, como um agradecimento implícito por me deixarem fazer parte do clã, simplesmente não existiam. Eles chegaram à rodoviária de Rio Preto e descobriram que estavam por conta própria. Sem o meu suporte financeiro e logístico, o Natal deles desmoronou. A hipocrisia era fascinante. Aquelas pessoas que enchiam o peito para falar de sangue e linhagem não tiveram a decência de se organizar para visitar a própria mãe quando o patrocínio acabou. Eles não eram uma família, eram um consórcio de interesses sustentado pelo meu esforço. Decidimos voltar para São Paulo no dia 27. O trajeto de volta foi tranquilo, com Maia dormindo no banco de trás, abraçada ao seu novo estojo de lápis de cor. Mas eu sabia que a jornada só terminaria quando eu olhasse nos olhos de Odete uma última vez. Não por ódio, mas por encerramento. Deixamos Maia na casa de uma grande amiga nossa, alguém que ela chamava de tia por escolha, não por DNA, e fomos até o casarão da Muca. O bairro, com suas ruas largas e sobrados antigos, parecia melancólico sob o céu cinzento de fim de ano. Quando estacionei em frente à casa de Odete, notei que as luzes de Natal da fachada estavam apagadas. Algumas guirlandas tinham caído com o vento e balançavam tristemente no portão de ferro. Entramos com a nossa chave, que ela nunca pedira de volta. O cheiro de lustramóveis e mofo parecia mais forte, talvez porque o ar estivesse estagnado. Encontramos Odete sentada na poltrona da sala de estar, a mesma onde ela costumava dar suas ordens. Ela parecia menor, mais frágil, envolta em um chale de lã, mesmo com o calor abafado da tarde. Na mesa lateral, o pacote dourado que eu deixara estava aberto. O cartão que escrevi estava caído no chão. "Vocês vieram", ela disse, a voz fraca, sem olhar para nós.
Viemos buscar o que restou da nossa dignidade, Dona Odete. Eu respondi, caminhando até o centro da sala. Ela finalmente levantou os olhos. Não havia fúria neles, apenas uma amargura profunda. Você me humilhou, Estevão. Você me deixou sozinha na noite mais importante do ano. Meus filhos não vieram. Meus netos não ligaram, a não ser para reclamar que as passagens não foram pagas. Eu fiquei aqui com aquela mesa vazia, olhando para as paredes. Você tem ideia do que é passar o Natal no escuro, esperando por pessoas que só aparecem quando tudo é fácil? Agora a senhora sabe como a Maia se sentiria. Letícia interveio, sua voz firme como eu nunca tinha ouvido antes. A senhora queria um Natal só com os legítimos. Pois bem, o resultado foi esse. O sangue que a senhora tanto defende provou que não tem valor algum sem o caráter e o compromisso. Os seus filhos legítimos não moveram um dedo para estar com a senhora, porque a senhora os criou para serem como a senhora. Pessoas que veem os outros como ferramentas, não como seres humanos. Odete tentou balbuciar algo sobre tradição, mas eu a interrompi. A senhora abriu o meu presente, não abriu? As 37 chamadas perdidas no seu registro. Esse foi o meu presente de Natal para a senhora. A percepção de que a senhora é a única responsável pela sua própria solidão. Eu sempre fui o estranho, que pagava as contas e organizava a sua vida. A Maia é a estranha, que traria alegria e renovação para esta casa. Mas a senhora preferiu o seu orgulho de linhagem, pois fique com ele. Ele vai te aquecer nas noites frias? Ele vai te abraçar quando a senhora ficar doente? Tirei o molho de chaves do bolso e o coloquei sobre a mesa de jacarandá. O barulho do metal batendo na madeira ecoou pela sala silenciosa. Estamos indo embora, Dona Odete. Não apenas desta casa, mas da sua vida. Eu vou focar o meu tempo e o meu dinheiro na oficina do meu irmão, que agora é oficialmente o patrimônio da Maia. Vou transformar aquele lugar em algo que o Felipe se orgulharia. E a Maia vai crescer sabendo que família é quem escolhe ficar, quem escolhe lutar e quem escolhe amar, independentemente de qualquer exame de laboratório. Saímos sem olhar para trás. Enquanto caminhávamos para o carro, ouvi o som de um choro baixo vindo de dentro da casa, mas não parei. Algumas feridas só cicatrizam com o distanciamento total. Meses depois, a vida tomou seu rumo natural. Reformei a oficina. O letreiro agora diz: Oficina Felipe Maia, legado e precisão. Maia está na escola, cercada de amigos que a amam pelo que ela é. Ela ainda usa o vestido vermelho em ocasiões especiais, dizendo que é sua roupa de coragem. Ricardo e os outros tentaram me procurar para pedir empréstimos, mas o silêncio foi a minha única resposta. Sentado na varanda da nossa casa, vendo Letícia e Maia brincarem de esconde-esconde no quintal, percebo que a verdadeira vingança não foi deixá-la sozinha. A verdadeira vingança foi ser feliz. Foi construir um império de afeto sobre as cinzas de um preconceito que não tem mais lugar no mundo. O sangue de Felipe vive em cada gesto de carinho que dedico à filha dele. E isso, Dona Odete, é a única legitimidade que realmente importa.